Eu vou agora, então, formalmente convidar Dona Júlia Neso, que vai apresentar a nossa a palestra de abertura, 20 anos de LIP, Vida e Obra de Eduardo Carvalho Monteiro. A Júlia tem uma surpresa nessa apresentação, que vocês vão gostar de saber. Obrigada. Bom, vou fazer uma apresentação. Você me controla o horário, por favor. Vida e Obra de Eduardo Carvalho Monteiro. Nós estamos lembrando um pouco do Eduardo, porque ele teve um papel fundamental não só na fundação da Liga dos Pesquisadores, que antigamente se chamava Liga dos Historiadores e Pesquisadores, depois mudamos para a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. O Eduardo também foi o idealizador do CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, que não era Eduardo Carvalho Monteiro, que com a sua desencarnação, nós fizemos uma homenagem colocando o seu nome no CCDPE. Então, o Eduardo, para quem não o conheceu, coloquei aqui uma foto dele, o de baixo. A família, a foto de cima é da família dele. Tirando da esquerda, que é a Neide Schneider, que ela estava dirigindo o cerimonial, mas aquela que está de flor é a irmã dele, a Márcia Monteiro, e desde então ela participa do CCDPE, inclusive ela faz parte do acervo, ela já foi diretora de acervo, e agora ela colabora também e é nossa conselheira fiscal, né? Então, é uma pessoa ativa. O do meio é o sobrinho, mas os dois outros são os irmãos do Eduardo, né? Então, oportunidade de conhecer aí a família do Eduardo, né? O Eduardo nasceu no dia 3 de novembro de 1950 e desencarnou, como eu já falei agora há pouco, no dia 15 de dezembro de 2005, né? Então, ele tinha 55 anos de idade. Mas o Eduardo tinha, assim, um fôlego de trabalho incrível. Ele escrevia um livro atrás do outro. Ele deixou 33 livros prontos, mas deixou uma pesquisa, 20, 30 livros que estava pesquisando, não conseguiu terminar, né? Então, hoje, companheiros que estão no acervo e outros que estão chegando também, que a gente percebe que gosta de escrever e que teria condições de terminar o trabalho do Eduardo. Então, esse é um grande desafio que a gente ainda tem no CCDPE, né? De terminar de escrever os livros que o Eduardo vinha pesquisando. Ele deixou bastante coisa. Também, o Eduardo, ele foi embora muito cedo, mas ele parecia que tinha intuição de que desencarnaria. Então, ele tinha tanta pressa que, na época, em 1997, ele se tornou assessor pró-memória da USE, a convite do César Perry, que era o presidente da USE de então. E, como assessor pró-memória da USE, então, ele praticamente orientou o movimento espírita inteiro para a importância de preservar a memória e o acervo das casas espíritas, das federativas, porque muita gente jogava fora, né? Então, ele começou a fazer uma grande campanha em torno da importância de preservar a memória. O Eduardo escreveu diversos livros, mas a USE, na época, tinha dificuldade de editar todos eles. Então, ele falava assim: Júlia, a gente precisa colocar esses livros a lume o mais rápido possível. Eu falei, Eduardo, mas vamos devagar, né? A Isabel conheceu muito bem o Eduardo,
Mas, enfim, ele fez um acordo com a Madras Editora, com a autorização, concordância da USE, né, uma parceria com a USE, e aí ele editou diversos livros de pesquisa na Madras. Estou explicando sobre isso porque muita gente não entendeu por que tinha o apoio da USE e saiu pela Madras, se a Madras não era nem espírita. Mas ele criou uma seção espírita lá dentro para que ele pudesse editar os seus livros, né? Eduardo era psicólogo e tinha diversas formações, ele tinha especialização, né, na administração de empresa, enfim, é um currículo muito bom que o Eduardo tinha, e ele escrevia muito bem, né? Quem conhece os livros do Eduardo sabe que ele escrevia muito bem. Também o Eduardo, como é que ele se tornou espírita? Ele se tornou espírita aos 14 anos de idade, quando ele pegou o livro dos espíritos na casa dele, abriu e começou a ler escondido dos seus pais. A partir de então, ele se interessou pelo espiritismo. E, quando ele tinha 22 anos de idade, né, ele foi visitar o Chico Xavier. Então, o Chico Xavier aconselhou-o para que ele abraçasse um trabalho mais, vamos dizer assim, não seria importante, mas um trabalho que se esperava que ele fizesse, que ele era, na verdade, um grande torcedor do clube de futebol, do São Paulino, né? E ele era chefe de torcida, essas coisas todas, ele fazia isso. E aí o Chico Xavier falou, olha, Eduardo, você tem diversas coisas para fazer, né? Então, isso poucas pessoas conhecem. E também não está escrito isso em toda parte. Então, por isso que eu trouxe sobre esse assunto aí. Bom, o Eduardo escreveu muitos livros, já falei. Ele também fundou e presidiu a Sociedade Espírita Anália Franco. Aliás, o melhor livro de biografia que eu conheço no movimento espírita é o do Eduardo Carvalho Monteiro, né, que ele escreveu sobre Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. É um livro de pesquisa que tem muitos dados que você não encontra em outras biografias. E, além disso, ele fez lá um resgate histórico da data do nascimento da Anália, porque toda biografia, a data do nascimento está errada, né? E aí ele encontrou um batistério de uma tal data que as biografias diziam que ela tinha. Bom, vou passar sobre esse assunto. Ele foi articulista de muitos jornais, periódicos. Dá para a gente fazer um trabalho. Qualquer dia eu vou tentar fazer isso. Vamos dizer assim, muitas notícias eu peguei, vocês vão ver que eu coloco sempre uma fonte de jornais, Correio Fraterno, eu cito, viu, Isabel, né? Porque, afinal, Correio Fraterno sempre abriu muito espaço para ele. Então, muitos periódicos ele escrevia, com muita regularidade também no Dirigente Espírita, que é o periódico aqui da USE. Essa notícia está no Correio Fraterno, está ali. Propaganda do Correio Fraterno, né? Então, eu peguei lá, embora eu sabia, mas ou eu saber, eu sei de muitas coisas, porque eu era muito amiga dele, nós convivemos durante muito tempo, né? O Jader também conviveu muito com ele, mas a gente também conviveu bastante. Então, mas eu procurei sempre colocar, assim, alguma fonte de jornais ou de revistas de pessoas conhecidas, que eu acho que é melhor do que falar, eu ouvi o Eduardo contar. Então,
tentamos fazer isso. Então, o início do acervo do Eduardo, né, segundo a Correio Fraterno, ele tinha um acervo muito grande na casa dele. Ficou ruim essa imagem, né, com esse colorido? Dá para ler? Eu não consigo ler daqui, viu? Mas ele tinha um acervo muito grande de 30 mil. Quando eu falei 30 mil livros, é porque o Correio Fraterno reportou, porque naturalmente ele deve ter dado depoimento, né? E quando ele fala em mais de 100 mil documentos também, está lá no Correio Fraterno, mas esses dados estão não só no Correio Fraterno, mas está no jornal da FESP também, está em outros jornais e entrevistas, né? Bom, ele foi assessor pró-memória da USE, em 1997 é que ele foi nomeado. Então, a partir disso, ele entrou em contato com todas as federativas e praticamente ele constituiu amigos, conhecidos e pessoas interessadas em pesquisa em quase todos os estados brasileiros, né? Então, esse era um trabalho que ele fazia. Eu coloquei ali o seguinte, está lá no Jornal da Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma entrevista que ele deu. E lá nessa entrevista, ele diz, mas ele tem outras fontes também, outras entrevistas em outros jornais, que diz que a Liga, ele fundou em 1997, né? Com esses objetivos que estão ali. Mas, somente em 2002, é que a Liga teve um impulso maior quando ela constituiu um grupo virtual na internet, né? Então, na internet, o Eduardo constituiu um grupo, e esse grupo era contatos por e-mail. Tinha aquele grupo, acho que era do Yahoo, se não me engano. Acho que Oi? É o grupos.com, né, Jader? Isso. Então, e aí ele conseguiu ir aglutinando as pessoas, tinha cerca de 200 pesquisadores e interessados. Então, a gente também considera essa data, do dia 17 de março de 2002, como uma data em que todos os pesquisadores foram aglutinados para esse trabalho, né? Porque de 1997 até 2002, era alguma coisa assim mais burocrática interna de preparação que o Eduardo fazia, embora nós tivéssemos realizado diversos eventos enquanto ele era diretor pró-memória da USE. Por isso que nós estamos comemorando os 20 anos, mas, na verdade, a fundação foi há 25 anos. Certo, Marco? Tá. Falando um pouco de Eduardo, né? Então, ele foi entrevistado pelo site A Jornada em dezembro de 2001. E nesse site, a Jornada pergunta qual é o seu envolvimento com o movimento espírita. Então, ele dá a resposta, dizendo quais as funções que ele exercia dentro do movimento espírita, que não eram poucas funções, eram diversas coisas, ele fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas o que ele valorizava muito também era o fato dele estar dirigindo e ser responsável pelo Centro de Documentação Histórica da USE. Então, o Centro de Documentação Histórica era da USE, a Liga foi fundada dentro da USE, e depois, quando esse Centro de Documentação da USE deixou de dar continuidade, então, nós fundamos o Centro de Cultura em 2004.
né? O CCDPE foi gestado em 2004, mas porque aqui na USE, nessa época, estava havendo modificações a respeito desta área de pesquisa. O Eduardo escreve aqui no jornal Dirigente Espírita da USE, de julho de 1999, né, ele escreve dizendo que o Departamento Promemória faria uma apresentação, teria um painel no primeiro Congresso Espírita Brasileiro. Não é o Congresso Mundial, viu, Orlando? É no Congresso Espírita Brasileiro. Sim. No Congresso Espírita Mundial foi em 1995. Esse Congresso Espírita Brasileiro, aconteceu o primeiro encontro da Liga dos Pesquisadores, foi em 1999. Mas em 97, 98, foi o ano em que começou as prévias para esse congresso. Então, nas prévias, o Eduardo entrava em contato com os pesquisadores, né, e realizava eventos, principalmente aqui em São Paulo, teve diversos eventos. Aqui é a prévia que eu me referi, que era a preparação para o primeiro Enlip que aconteceria. Aliás, nem tinha o nome de Enlip, viu, gente? Era um encontro dos pesquisadores. Depois que a gente foi batizando com esse nome de Enlip ficou. Mas no início era um encontro de pesquisadores só. E ali, lá em Goiânia, nesse primeiro encontro, ele apresentou tem um tema. Oi? Bom, eu não sei se eu coloquei o tema. Então, consideramos aqui o primeiro Enlip, de 1 a 3 de outubro de 1999. O Jader sabe, decora e salteado, né, Jader? Pode me corrigir aqui, viu? Então, isso eu tirei do informativo Econews, que foi um informativo que foi distribuído lá no Congresso. Eu estava no Congresso, inclusive eu estava ajudando na assessoria de imprensa, então estava lá. O seminário chamava Pesquisas Históricas no Movimento Espírita, né? Acho que o Orlando me perguntou qual era o tema. Esse é o tema. Pesquisas históricas no Movimento Espírita foi o primeiro tema desse primeiro congresso, ok? Por que eu estou contando sobre os 3 primeiros Enlip foram os Enlipes que o Eduardo participou. O 4º em diante, aí já é uma outra história, mas já é sem o Eduardo, né? Então, eu conto só aqui a parte do Eduardo. Aqui é uma prévia que nós realizamos, preparando para o segundo Enlip, que seria em Campinas. Então, isso foi uma prévia que realizamos no Instituto Espírita de Educação. Viu, daí? Isso aqui era a sede do Instituto Espírita de Educação, né? E teve o lançamento do livro, enfim. Aí o segundo Enlip aconteceu lá no Congresso em Campinas, na sua terra, viu, Alexandre? Né? Onde o Eduardo apresentou também uma exposição. Essa foto dessa exposição não é lá de Campinas, eu peguei errado, é outra. Mas a apresentação foi de N pesquisas que foram, e também tinha uma premiação oficial de um concurso literário José Herculano Pires, né? Então,
esse concurso literário, depois que o Eduardo desencarnou, nós nunca mais fizemos, né? Fica aí o assunto para vocês pensarem, tá bom? Meu tempo acabou, né? Então, deixa eu falar só aqui do terceiro, viu, Alexandre? Aqui é o terceiro. Não posso deixar de falar do Belo Horizonte, não é verdade? Olha, esse foi um congresso, esse foi um ILIP importantíssimo, né? Eu peguei lá na Revista Internacional de Espiritismo, na RI, fazendo a reportagem, assinado pelo Jader. Então, foi Só que eu não consegui achar o tema, viu, Jader? Se você tiver o tema, depois a gente completa aqui o nosso trabalho, né? Tá. Então, e aqui foi a reunião preparatória para a fundação do CCDPE. Depois dessa reunião, é que nós nos reunimos lá no Fundação Herculano Pires, e aí nós fundamos o CCDPE, né? Toda essa idealização foi do Eduardo. Isso aqui foi em Paris, foi o último congresso que ele participou. Já estou terminando, viu, Alexandre? Ele participou desse congresso, foi o último. Ele fez exposições, diversas exposições, e ainda essas exposições foram todas da época dele. Por isso que eu trouxe para vocês verem. Depois a gente pode mostrar se for o caso. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas. Obrigado, Júlia.